mais sobre essa vida de Davi, de Saul, né? Eu não quis me estender ali, porque senão a aula vai ficar muito comprida. Mas se você for analisar outros pontos, outros exemplos que a Bíblia nos traz, você vai perceber sempre esse paralelo, sempre essa vida, né, demonstrada através de homens e mulheres que vivem guiados pelo Espírito, que depois de Cristo então nasceram de novo e começam a viver uma vida totalmente voltada para as coisas espirituais, e a vida natural ela passa a ser secundária e não primária. Então, o que eu e você precisamos entender é que quando nós nascemos de novo, quando nós então entendemos que a palavra de Deus é vida para nós, quando nós decidimos amar a Deus sobre todas as coisas e viver segundo a sua palavra, a vida espiritual ela precisa subjugar a vida natural. O homem interior, o nosso espírito, ele precisa caminhar alinhado com a vontade de Deus. E a nossa carne precisa ser subjugada, precisa ser vencida pela nossa vida no espírito. Então, o maior intuito da salvação na nossa vida é fazer com que nós tenhamos uma vida espiritual alinhada com a vontade de Deus. E automaticamente a nossa vida natural vai estar alinhada com a vontade de Deus. Por quê? Porque eu estou sendo guiado então pelo Espírito, eu estou sendo regido, eu estou sendo direcionado pela vontade de Deus e pela palavra de Deus. Amém? Efésios 2, ele fala um pouco dessa verdade para nós. Vamos pegar aqui, Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus não nos ressuscitou com Cristo e com ele fez. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, o apóstolo Paulo, esse capítulo para mim, queridos, aliás, eu amo o livro de Efésios, porque existem verdades espirituais muito claras, muito objetivas que Paulo está nos ensinando. E ele fala claramente aqui que antes, o que é o antes? Antes era quando eu não conhecia as verdades de Deus. Antes era quando eu era morto espiritualmente. É disso que Paulo está dizendo. Quando nós éramos das trevas, quando nós não tínhamos ainda sido transportados para o reino do Filho do seu amor. Colossenses vai falar sobre isso, né? No momento em que nós cremos em Jesus como Senhor das nossas vidas, a palavra fala que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso que a palavra diz. Então, antes, Paulo está dizendo que nós vivíamos em transgressões, nós vivíamos segundo a nossa carne, nós vivíamos sobre a maldição desse mundo em trevas. Mas agora, nós estamos na luz, nós estamos em Cristo, nós vivemos uma vida espiritualmente diferente, porque nós estamos vivos espiritualmente, o nosso espírito está vivo e por causa disso nós podemos então trilhar um caminho diferente, nós podemos andar debaixo desse reino espiritual onde Deus é o rei sobre as nossas vidas, onde Deus é aquele que nos guia. Nós temos essa condição
espiritualmente, a nossa nova natureza nos dá essa condição de nos alinharmos a isso e vivermos segundo a vontade de Deus, no reino de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus deseja para nós. E entendermos que o reino espiritual, o reino de Deus, ele é mais vivo do que o reino deste mundo, principalmente o reino caído de Satanás. Então nós precisamos ter esse entendimento, queridos. A palavra, ela é recheada desse entendimento, desse paralelo do reino espiritual e do reino físico. Nós precisamos saber em que ambiente nós estamos, em que ambiente nós temos vivido, ao que nós temos seguido, o que nós desejamos realmente viver da palavra de Deus, a quem nós temos servido, de que reino nós somos, né? Jesus, certa feita com seus discípulos, eles querem que Jesus mande fogo do céu sobre os seus inimigos, e Jesus então vira para os seus discípulos e diz assim: vocês não têm realmente noção de que reino nós somos, né? O reino de Deus não é esse reino simplesmente de justiça, né, sobre os nossos inimigos nesse momento. Esse é um momento específico onde Deus, na verdade, está atuando com misericórdia, onde Deus está vindo com a sua graça, com o seu amor, com o seu intercessor, né, Jesus, que morreu por nós para a salvação. Haverá sim um tempo de juízo de Deus, em que Deus vai se mostrar esse justo juiz, mas os discípulos ali não estavam entendendo o tempo, a que espírito eles estavam então, por qual espírito eles estavam sendo guiados. Eles estavam andando ali segundo a sua carne ainda, e Jesus então os alerta a andar pelo Espírito, a ser guiados por Deus. Então o mundo espiritual precisa estar muito mais vivo para mim e para você. Eu preciso entender que espiritualmente eu nasci de novo, espiritualmente eu sou guiado pelo Espírito Santo, e é esse homem interior que hoje, nascido de novo, realmente importa. Porque através desse novo nascimento eu tenho condição de então seguir ao Senhor, de obedecer a sua palavra, de ser alguém guiado pelo Espírito e de viver num reino de Deus, através do reinado de Deus sobre a minha vida. Então eu consigo então compreender que o reino físico e o reino espiritual, eles estão andando, caminhando paralelamente. E aqueles que são nascidos de Deus precisam caminhar segundo o reino de Deus, segundo o Espírito Santo de Deus. Tem mais alguns versículos aqui, eu vou deixar depois na descrição do vídeo para vocês, para que essa aula não fique muito extensa, mas o propósito dessa aula era justamente ampliar e mostrar para nós essa questão de que o que mais importa, ou o principal da vida de um homem e de uma mulher que decidem andar segundo a vontade de Deus, é entender que Deus é Espírito e que o reino de Deus e que o reino espiritual, ele é superior ao reino físico, a essa terra, a minha carne, a minha vida natural. Então, essas coisas espirituais, elas são superiores. Então, quando eu e você passamos a olhar dessa forma para a palavra de Deus, quando nós começamos a avaliar a nossa vida baseado nesse entendimento, nós vamos começar a caminhar numa vida espiritual mais assertiva, numa vida espiritual mais direcionada, numa vida espiritual guiada pelo Espírito correto, pelo Espírito Santo, pelo nosso Espírito que é recriado por Deus, que é nascido de novo. É ali que Deus fala. Deus é Espírito e Deus só pode atuar no nosso espírito, porque é ali que Ele fala, ok? Então a palavra, ela nos leva todo o tempo a esse entendimento. Então, se eu e você não pararmos e não entendermos esse conceito de reino espiritual e reino físico, de que Deus criou primeiro os céus e depois a terra, de que Ele tem uma vida interior muito mais forte em nós, que é o nosso espírito, do que a nossa carne,
e de que o Espírito precisa vencer a nossa carne, precisa subjugar, de que eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo através de uma vida no Espírito, se isso não for um entendimento correto, no seu entendimento, se você não olhar para a palavra de Deus dessa forma, é onde a gente acha que Deus deixou um monte de historinha para a gente ver lá a história de Davi, a história de Saul, a história de Isaac, de Jacó e de tantos outros, de Caim, de Abel. Ai, que triste, né? O irmão matou o outro irmão. Então, a palavra de Deus é muito mais que isso, queridos. Eu gostaria de te despertar a olhar para a palavra de Deus dessa forma, e então começar a entender quais são as questões espirituais que Deus está trazendo à tona para nós em toda a palavra, e assim começar a andar segundo o Espírito nos ensina. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, que essa aula possa te fazer avaliar a tua vida espiritual, que isso possa te fazer despertar para esse reino espiritual, que ele é muito mais vivo do que eu e você imaginamos, de que a atuação do Espírito Santo em nós é muito maior do que a gente possa imaginar, e é possível viver essa vida no Espírito, que a palavra de Deus diz, e assim sermos guiados por Deus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula. Se Deus quiser, a gente vai fazer a gravação dessa aula o mais breve possível para que a gente dê continuidade nesse curso em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.